E agora eu vou te mostrar o último conteúdo aqui dessa aula antes de eu te passar um exercício final para você poder treinar o que você viu na aula de hoje. Eu quero aproveitar que eu estou falando sobre esse conteúdo de sites do curso. No curso de CSS, lá na última aula, eu fiz isso daqui, ó. Então olha só, eu estou aqui no meu curso de CSS, na última aula do curso de CSS, a gente aprende a montar um site, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A gente monta um site bem completo e todo esse site que a gente está montando aqui, na descrição, ó, o site aqui, ó, na descrição do vídeo você consegue baixar o material, tá? Eu já baixei esse material tá aqui, eu vou usar ele como exemplo, porque bem no finalzinho, olha aqui o site que nós fizemos, ó, index. Eu fiz esse site, é um site completo e profissional. Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha lá para você poder aprender a criar um site como esse, bem bom, né? E aí, eu coloquei uma logo, tá vendo aqui, ó? Tem uma logo que é uma xicrinha aqui, que ela é branca, e lá no topo, essa logo também é branca, né? Então eu consigo trabalhar com isso daqui. Olha esse cupomzinho. Como que eu fiz isso daqui? Isso daqui não é uma imagem que eu peguei pronta no Google. Eu fui lá, encontrei uma logo que não era muito parecida com o que eu queria e editei essa imagem para ela se encaixar na logo que eu precisava para esse meu site. E todas as imagens que estão aqui, ó, por exemplo, tá vendo que as imagens, elas estão todas no mesmo tamanho aqui desse meu site, assim como a imagem que eu encaixei aqui? Para eu poder fazer isso, eu tive que editar elas exatamente da forma que você viu. Mas o que eu vou te ensinar aqui é pegar a logo de um cliente ou pegar um ícone, alguma imagem, e essa imagem você vai transformar ela para ela poder encaixar e se adaptar onde você precisa. No caso, eu precisava que essa minha logo fosse branca para ela poder encaixar nesse fundo do meu site, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir o Google e eu vou pesquisar aqui, ó, logo café ideias. Vamos pegar algumas ideias de logo para café, imagens, e vamos ver o que nós temos aqui, né? Ó, olha essa imagem aqui, ó. Eu gostei bastante dessa logo. Lembrando, não vai pegar uma logo dessas para ser a logo do seu negócio, porque todas essas logos aqui têm direitos autorais. Você não pode fazer isso. A gente está fazendo apenas como fins de estudo aqui para poder treinar o nosso Photoshop. Eu quero pegar essa logo. Eu quero usar essa logo aqui no meu site. Então, o que eu vou fazer? Ó, botão direito nessa minha logo, copiar imagem, vou ir lá no meu Photoshop. Eu não vou usar mais essas imagens aqui, então eu vou fechar. Não quero salvar, fechar, não quero salvar, fechar, não quero salvar, beleza. Vou vir aqui em novo e aí, olha que legal. Eu vim aqui, botão direito e copiei essa minha imagem. Essa imagem, o tamanho dela é 1024 por 600, tá vendo aqui, ó, 1024 de largura por 600 de largura. Só que como eu copiei ela e cliquei para poder criar um novo, o Photoshop já entende que eu copiei uma imagem e ele já vai colocar a largura e a altura para mim aqui, só para eu dar um OK e dar um Ctrl V. Então olha só, ele faz tudo ficar tudo encaixadinho para você. Bem legal isso daí, né? Nessa minha logo, eu não quero essas outras duas logos, eu quero só a logo desse café aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar a logo desse café e vou excluir as demais. Como que a gente faz isso? A gente tinha visto isso com a borracha, só que a gente pode fazer isso com a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção é essa daqui, que fica logo embaixo da ferramenta de mover. Então, eu vou pegar a minha ferramenta de seleção, eu vou selecionar só aquilo que eu quero, que é esse meu café. Ó, criei uma seleção para ele, e aí eu posso fazer o seguinte, dentro dessa minha seleção, botão direito do mouse, e eu venho aqui em camada por recorte, ou seja, eu vou recortar e vou colocar essa minha seleção em uma outra camada. Ah lá, camada por recorte. Perceba que agora eu tenho o meu plano de fundo, eu tenho a camada 1 e a camada 2. Se eu apagar a minha camada 1, se eu tirar a visualização da minha camada 1, olha só, eu vou tirar também a camada do fundo. Estou vendo só a camada 2. A camada 2 é só aquela seleção que eu mandei como recorte para uma outra camada. E se eu tirar a visualização dela e colocar na minha camada 1, a minha camada 1 era a imagem que eu tinha antes, só que sem o recorte que eu fiz, né? Então, olha só, camada 2. Tá aqui a minha imagem, perfeito. Eu não quero a minha camada 1, basta eu selecionar ela e apertar o delete no teclado. Ele manda embora e agora eu tenho apenas a minha camada 2. Pego a minha ferramenta de mover e eu posso trabalhar agora só com ela. Bem legal, né? Muito bom. E agora o que eu quero fazer é remover esse fundo branco. Antes a gente tinha feito a remoção de fundos utilizando a borracha, mas dá para poder fazer isso de uma maneira muito mais simples utilizando a varinha mágica. Então olha aqui, eu vou ter a ferramenta de mover,
vou ter a ferramenta de seleção, ferramenta de laço, e embaixo eu tenho a minha ferramenta de seleção ou de varinha, tá? Algumas ferramentas no Photoshop, elas fazem mais do que um trabalho. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar, segurar, eu consigo vir aqui, ó, em ferramenta de varinha mágica. É só eu clicar e arrastar para o lado, ó. Cliquei, arrastei para o lado, eu tenho a seleção rápida e embaixo eu tenho a varinha mágica. Aí eu estou segurando o botão do meu mouse, tá? Vou soltar, soltei, agora eu estou utilizando a varinha mágica, tá? Aqui eu consigo controlar a tolerância, ou seja, o quanto que ele vai pegar, por que a varinha mágica faz? Ó, é só você dar um clique, pega a varinha mágica, seleciona a camada que você quer e dá um clique no lugar que você quer remover. No caso, eu quero remover o fundo branco. Quando eu clico, ó, ele identifica todas as cores brancas da minha imagem e seleciona elas para mim, né? Quanto maior for a tolerância, quanto mais eu aumento aqui, ó, tipo 200. Quanto mais eu aumento a minha tolerância, eu vou clicar para poder tirar a seleção e vou clicar de novo para poder selecionar mais uma vez. Ele começa, vou dar um zoom para você ver, ó. Ele começa a entrar dentro do preto, ou seja, ele começa a tolerar mais pixels. Eu recomendo que você trabalhe com a tolerância em 30. 30 é uma boa tolerância para você poder trabalhar. Então, ó, 30, dou um Enter para poder confirmar, vou clicar para poder tirar a seleção, ó, perdi a seleção, selecionei aqui a imagem que eu quero, varinha mágica, tolerância 30, eu posso colocar aqui para poder suavizar, né, para poder ficar bem levinho isso daqui, clico, aí dá uma olhadinha aqui, ó, ele começa a pegar exatamente em volta da minha imagem. Isso daqui é bem legal, bem mais fácil do que você aprendeu antes com a borracha, né? Então agora que eu selecionei tudo isso daqui, basta eu apertar a tecla de Delete, que ele manda embora para mim, toda aquela seleção foi embora. Bem facinho, né? Só que aí, depois que eu deletei, ele continua com essa seleção aqui em volta da minha imagem. Eu preciso tirar essa seleção. Agora que eu já deletei, que eu não quero mais ela, eu preciso tirar. Para poder fazer isso, você tem duas opções. Basta você vir aqui na seleção, pega a seleção e clica no vazio, ó, clica em um lugar que não tem seleção, ó, só dá um clique seco, ele tira a seleção para você. E a segunda forma, que pode ser mais fácil ainda, é você clicar com o botão direito do mouse dentro da seleção e vir aqui em cancelar seleção. Ele vai cancelar todas as seleções que eu tenho aqui no meu Photoshop, ó. Removeu tudo para mim. Agora eu posso pegar a ferramenta de mover e mexer só na minha imagem, que agora não tem mais fundo. Se eu clicar aqui no branco, ó, eu consigo ver um fundo branco. Você já viu que tem como trocar esse plano de fundo, colocar outra cor, colocar um degradê, né? Então aqui foi removido completamente, minha imagem está totalmente sem fundo. Outra coisa que eu não quero é o nome. Esse nome aqui, ó, esse Coffee Shop, eu não quero ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção e na minha ferramenta de seleção eu vou fazer um quadrado aqui, ó, para selecionar somente essa letra. Se eu não quero ela, delete, mando embora, né? Ó, ficou com essa seleção, eu preciso tirar essa seleção daqui, porque se eu manter essa seleção aqui, eu não consigo nem mover minha imagem, ó. Vou pegar a ferramenta de mover. Se eu tentar mover a minha imagem, a minha seleção vai junto e isso daqui vai acabar me atrapalhando uma hora, tá? Então, ó, pega a ferramenta de seleção e dá um clique seco em algum lugar para poder tirar, ó. Dá um clique seco, ele remove para você. Ou vai com o botão direito e cancela a seleção. Agora sim, eu tenho uma xícara bem bonitinha aqui. Só que aqui, por mais que eu tenha a minha logo, ou a imagem, ou o ícone, ou o que eu estou trabalhando, por mais que eu tenha ele bem bonitinho aqui, eu não posso salvar isso como PNG do jeito que ele está. Porque se eu salvar ele como PNG do jeito que ele está, ele não vai salvar só esse quadradinho que você está vendo aqui, tá vendo? Ele não vai salvar só isso daqui, ele vai salvar tudo isso, ó. Toda essa minha área que tem aqui em volta, ele vai salvar como fundo. A minha imagem vai ser tudo isso e não só a minha xícara. Então, se eu quero recortar e fazer só a minha xícara ser a minha imagem, eu preciso recortar a minha imagem, o meu palco inteiro. E para isso, eu uso a ferramenta aqui, ó, de recorte, tá vendo, ó? Ferramenta de corte. Eu clico nela, seleciono a ferramenta de corte, ele vai aparecer para mim essas arestas aqui em volta. Basta eu começar a reduzir, que ele vai começando a ficar meio que apagado lá no fundo. Aquilo que está apagado vai ser recortado da minha imagem. Então, olha só, eu vou pegar aqui e vou recortar a minha imagem
para poder caber exatamente no padrão aqui da minha xícara, tá vendo? Agora sim, eu posso dar um Enter para confirmar, ou eu aperto ESC no teclado eu cancelo e volta como estava antes. Deixa eu rearrumar a minha imagem aqui. Aí, arrumei ela de novo. Para confirmar, você aperta Enter. E no Enter, ele recortou sua imagem. Toda aquela imagem grande virou apenas essa imagem pequenininha. Agora, uma dica que eu vou dar para você, sempre que você está trabalhando com logos ou com imagens sólidas como essa daqui, é bom você trabalhar com imagens quadradas, porque fica muito fácil de você mudar a proporção dela depois. Então, olha só, vou dar um Ctrl Z na minha imagem, dá um Ctrl Z na sua também, volta do jeito que estava antes, volta com ela grandona como era antigamente, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a ferramenta de recorte, só que em vez de você diminuir por aqui, você também pode criar uma área de seleção no meio. Só você clicar e arrastar, que ele vai criar uma área de seleção de corte aqui no meio para você, tá? Mas não é isso que eu queria. Eu vou dar um ESC. O que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer assim, então, você vai pegar um pedaço da sua imagem aqui, pode ser mais para fora, não precisa ser justo aqui no cantinho, pode ser mais para fora. Você vai segurar a tecla do Shift e aí você vai clicar e arrastar, porque quando você está com um Shift segurado, olha só, você começa a criar uma imagem quadrada. Mesmo que você tenha que distorcer, ele não distorce. A sua imagem vai ser 100% quadrada. E aí basta você colocar mais ou menos no rumo da sua xícara aqui, tá vendo? Não precisa ser um quadrado certinho, que eu estou fazendo aqui. Pode ser um quadrado meio desproporcional, porque depois que você seleciona e dá um Enter, basta você pegar a sua xícara e arrumar ela aqui, ó. Centralizei aqui, pronto. Você tem uma imagem que você tem certeza que ela é 100% quadrada. E para você poder ver isso, basta você segurar Ctrl, Alt, I, que você consegue abrir a sua imagem e vai te mostrar aqui, ó, largura e altura. Tá igual os dois, só que eles estão em polegadas, né? Toca isso daqui e coloca em pixels para ficar mais fácil de você ver. Agora eu consigo ver. Eu tenho 320 por 320 em largura e altura, né? Basta dar um OK aqui, que ele vai converter aquelas polegadas em pixels. Beleza? Então tá lá, a minha imagem está no meio, minha imagem está bonitinha, está em 320 por 320, ou seja, está uma imagem quadrada e dessa forma é muito fácil de trabalhar. Porque, por exemplo, vamos testar uma coisa. Olha só. Essa imagem aqui, claramente, ela é bem menor do que a imagem que eu estou usando aqui, né? Ó, olha lá, dá para poder ver que essa imagem é muito menor do que essa. Se você quiser diminuir a imagem que você está trabalhando, você não precisa fazer isso daqui. Você não precisa deixar ela menorzinho. Basta você utilizar as teclas que eu te ensinei, do Ctrl, Alt, I, e você muda por aqui, né? Então, olha lá, deixa o cadeadinho aqui, ó, bloqueado, para ele poder ficar proporcional. Então, por exemplo, eu quero que minha imagem fique com 100 pixels. Basta eu mudar aqui para 100, que ele vai colocar minha imagem pequenininha, tá vendo? Ó, vou dar um OK. Olha lá, pronto. Agora a minha imagem está em 100 pixels por 100 pixels. Ah, eu queria que ela fosse maior. Então, Ctrl, Alt, I, eu consigo mudar de 500 para 500. Só que perceba que eu começo a perder qualidade, porque nesse aumenta e diminui, ele começa a perder informações da sua imagem. Então, o que é o ideal? O ideal é que você tenha a imagem original bem grande e aí você começa a reduzir a imagem e vai salvando e criando cópias da imagem menor. E sempre que você precisar, você vai ter a imagem salva original grande ali, que provavelmente vai ser a logo do seu cliente. E se por algum acaso a logo do seu cliente for uma imagem muito pequena, aí você vai ter que pedir para que ele faça um serviço de vetorização na imagem dele, tá? Dá para poder fazer aqui no Photoshop, é um pouquinho complicado, não é o tema dessa aula, vetorizar. O que é vetorizar? Vetorizar é você poder aumentar e diminuir essa imagem tanto que você quiser, que ela nunca perde a qualidade dela, tá? Mas não é o caso dessa nossa imagem aqui. Ela não é uma imagem muito grande, eu não consigo aumentar muito, porque senão eu começo a perder qualidade, né? Você tá vendo? E eu posso diminuir, mas eu não consigo aumentar mais do que é o tamanho original. Qual que é o tamanho original dessa imagem? O tamanho original dessa imagem é esse daqui, que é o 320 por 320, quando a gente recortou ela. Então eu consigo diminuir mais, eu até consigo aumentar um pouquinho, ó, 320 para 400, mas se eu for aumentar mais do que isso, começa a ficar meio distorcido, então não fica tão legal assim. Beleza, vou salvar essa minha imagem, Ctrl Alt S, então eu vou colocar aqui na minha área de trabalho o meu PNG, vou colocar aqui, ó, logo 01, salvei.
Se eu quisesse ter uma imagem menor, eu salvaria ela aqui, ó, diminuiria para 100 e coloco aqui, ó, vou salvar de novo, área de trabalho, PNG, logo 02. O ideal é você colocar o tamanho dela aqui, se é uma logo para o cabeçalho ou se é uma logo para o rodapé, em vez de colocar 01, 02, tá? Então, ó, logo 01, logo 02. Agora eu tenho as minhas duas logos aqui no meu computador. E aí, eu tenho uma logo melhor do que outra. Essa logo aqui, ela tem o tamanho de 400 e essa logo aqui, ela tem uma imagem de 100%. E repare que o tamanho delas é diferente. A minha logo, que é 400 por 400, ela pesa 50 KB. E a minha logo, que é 100%, pesa só 8 KB. Ela não pesa quase nada, né? Então, é bem melhor eu ter essas minhas logos adaptáveis, né? Que aí eu consigo encaixar a de 100 por 100 aqui e a de 400 por 400 aqui embaixo. Como essa imagem aqui ela é maior, ela vai pesar mais. E como essa imagem aqui ela é menor, eu tendo a minha imagem reduzida, eu já vou ter uma imagem mais leve para colocar aqui. Em vez de utilizar essa minha imagem, que ela é maior, né? Essa minha imagem de 400 por 400, não importa que ela é 400 por 400. Se eu reduzir ela através do CSS ou do WordPress, ela vai continuar pesando como uma logo de 400 por 400. Não reduz o espaço que essa minha imagem ocupa de armazenamento só reduzindo o tamanho dela, tá? No CSS. Por isso que você usa o Photoshop para poder tratar esse tipo de situação. Agora, perceba que essa minha logo, ela é branca, né? E se eu quisesse ter uma logo branca também, como que eu faria? Bom, vamos lá no Photoshop. Eu vou dar um Ctrl Z para ela poder voltar como estava antes, em 400 por 400, né? E aí o que você faz? Você consegue alternar a cor da sua imagem usando o Photoshop e isso é bem legal, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar a minha logo, botão direito, opções de mesclagem. É só eu vir aqui e trocar a sobreposição de cor dessa minha imagem, que é preta, e sobrepor por uma cor branca. Pronto. Agora eu tenho uma logo branca. Eu quase não consigo visualizar porque o fundo é transparente, né? Mas se eu salvar essa minha imagem aqui, ó, PNG, área de trabalho, vou salvar ela como a minha logo 01 branca, uma logo invertida, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para grande para poder ficar com uma qualidade legal. Olha lá, eu tenho agora uma logo preta e uma logo branca. A logo branca eu posso usar para poder colocar em fundos do meu site, como aqui, por exemplo, e a minha logo preta eu posso utilizar para poder colocar, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui é minha logo preta encaixaria. Se eu não tivesse esse, por exemplo, aqui ó, meu formulário de contato, né? Se eu quisesse colocar a logo no meu site aqui, eu utilizaria a logo preta. Assim como eu poderia colocar qualquer outra cor. Basta eu vir aqui, opções de imagem e mudar a sobreposição para qualquer outro que eu quiser. E eu também, obviamente, posso fazer isso para poder colocar a minha logo no degradê, ó, logo degradê, e aí eu posso escolher diversos degradê de cores, né? Então dá uma olhadinha aqui, uma logo que eu fiz com degradê do amarelo para o vermelho. Olha que legal que fica quando eu salvo essa minha imagem aqui. Uma logo preta, né? Tá meio estranho porque ela é transparente, uma logo em degradê e uma logo branca. Então eu consigo variar a estilização de uma logo, de um ícone que eu tenho para um site, né? Para várias situações que eu tenho. Outra coisa também que é legal de eu poder fazer é começar a fazer uma variação dessa minha imagem. Por exemplo, eu posso ter uma logo desse jeito, eu posso ter, vou voltar ela para branco, tá? Ó, voltei essa logo aqui para branco. O que eu posso fazer? Eu vou te ensinar uma coisa legal. Você pode vir aqui nas formas geométricas, ó, clica e arrasta para o lado, você tem quadrado, você tem um quadrado com bordas arredondadas, você tem um círculo. Eu vou pegar um círculo, tá? Ó, pego um círculo, por exemplo, eu venho aqui no cantinho da minha imagem, mantenho o Shift pressionado para você poder criar um círculo que seja proporcional, né? Então, ó, um círculo bem redondinho, ó. Vou de um canto até o outro canto da minha imagem, ó, criei um círculo vermelho, ele vai abrir isso aqui para mim, eu posso fechar isso daqui, eu não quero, né? Vou colocar a minha logo por cima, dar uma ajustada aqui para ela poder se encaixar dentro do meu círculo, não esquece de apertar Enter quando você for mexer. Ah lá, nossa Conrado, mas ficou muito feio. Sim, ficou feio, mas agora é só você trabalhar, por exemplo, no jeito que essa imagem aqui é exibida. Por exemplo, eu pego esse meu círculo e coloco ele preto. Ah lá, eu tenho um tipo de logo já, né? Posso pegar e fazer o contrário, pintar o meu círculo de branco aqui na sobreposição de cor e pegar a minha logo e colocar ela preta. Olha lá, uma logo preta. Olha o que eu tenho aqui, eu tenho uma imagem com uma logo invertida, né? Isso daqui é muito bom para você poder colocar num site, como por exemplo aqui, ó.
Tá vendo nesse exemplo de site que eu tenho aqui? Tá vendo que eu vou ter um fundo, que ele vai ter um fundo que é uma imagem, e a minha logo vai ter que ficar por cima? Provavelmente, dependendo da imagem que eu colocar aqui no fundo, a minha logo vai ficar muito apagada, e aí não vai ficar legal, né? Então eu posso colocar um fundo para ter contraste. E aí eu posso fazer, inclusive, isso utilizando aqui um degradê. Ó, vou colocar o degradê e vou tirar a sobreposição de cor, porque os dois não funcionam juntos. Olha lá, eu vou ter um degradê na minha imagem com um fundo branco. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso deixar o fundo da minha imagem como branco, a minha imagem fica branca, e eu posso pegar o fundo desse meu círculo aqui e colocar como um degradê. E aí eu teria esse resultado aqui. Isso daqui fica muito legal. E mais do que isso, vou te mostrar mais uma opção que é muito comum da gente encontrar por aí. Eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou colocar um quadrado, ó, bolinha, eu vou pegar a bolinha, vou pegar um quadrado aqui, vou pegar esse quadrado e colocar aqui no fundo, ó, eu posso colocar ele de fora a fora, coloquei esse quadrado aqui no fundo, vou tacar, ó, fechar, vou tacar ele lá para trás, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha bolinha, vou pintar a bolinha de branco, olha lá, sobreposição de cor branco, vou pegar o meu retângulo, vou colocar ele como uma sobreposição degradê e a minha imagem também vai ser degradê, olha lá. Olha aí, uma outra opção que eu tenho de variação de uma mesma logo. O cliente dá uma logo para você e você adapta essa logo para ela poder se encaixar no melhor lugar possível do site, só fazendo esses truquezinhos de alteração de cores. Vai, fala a verdade, isso daqui é muito legal. E é claro que você pode ainda vir aqui com Ctrl Alt I e deixar ela menor ou deixar ela maior também. Isso daqui é muito bacana. E para ficar melhor do que isso, só se você pegar aqui esse seu círculo e colocar, por exemplo, uma sombra nele, ó, sombra projetada. Olha lá, aí ficou muito forte, né? Vamos diminuir um pouquinho. Olha lá, coloquei uma sombra bem sutil. Eu posso até tirar o fundo, deixar o fundo transparente, que dá para poder ver bem com essa borda aqui, né? Com essa cor. Isso daqui fica muito legal de fazer, fica muito bacana. Então dá uma olhadinha aqui nas variações de logos que eu posso criar para o meu cliente, né? Isso daqui fica muito bacana, muito legal mexer desse jeito, né?